Salmos 1, quem abriu aí, diga amém. Amém, glória a Deus. Quem não diz aí, diga amém também. Amém? Se você não abriu, também nós temos aí nossos recursos tecnológicos para que você também acompanhe, mas nós gostamos da nossa espada aqui, amém? A minha versão é a versão NVI, que diz assim, hoje estamos muito bem acompanhados, ô glória, eu gosto quando está aqui. Diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham. Tudo o que faz, prospera. Não é o caso dos ímpios, como a palha que voa, que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova, diga, aprova. O Senhor aprova o caminho dos justos. Traduzindo, Ele cuida, Ele conhece, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Esse salmo é um salmo que às vezes a gente lê, o Salmo 1, e é muito bom, e a gente não medita, e a gente simplesmente só lê. Mas o que esse salmo quer trazer para nós nessa noite? Sobre 3 aspectos: sobre caminho, conselho e mesa. Quantos caminhos nós temos andado? Quantos conselhos nós temos ouvido? E quantas mesas nós temos nos assentado? E esse salmo, ele nos traz isso, assim, como é feliz, ou em outras traduções, bem-aventurado, aquele que não anda ou não segue o conselho dos ímpios. Mas no percurso da nossa caminhada, nós vemos que nós nos deparamos com uma bifurcação, com um certo caminho, ou para a esquerda, ou para a direita, ou para trás, ou para a frente. Mas nós somos colocados nesse caminho, nós optamos por qual caminho nós queremos seguir. Não dá para ficar parado no meio do caminho, não dá para ficar parado no meio da situação. Nós precisamos decidir. Assim nós decidimos se nós vamos nos casar, se nós vamos comprar uma casa, se nós vamos estudar, se nós vamos fazer tantas coisas. Porque quem fica parado é poste, é ou não é? Mesmo assim ele indica um caminho. Mas esse caminho quem trilha e quem segue somos nós. E nós temos que seguir um caminho. E a palavra aqui está nos dizendo que o salmista ele inicia de uma forma muito importante. Que esses primeiros salmos, eles não são orações, como a gente vê, ou cânticos, mas eles são declarações. Porque ele fala assim, como é feliz. Quem quer ser feliz aqui? Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos a felicidade. Todos nós queremos sorrir. Mas em certas situações da vida a gente não sorri. A gente não tem aquela felicidade. A gente não está contente com aquilo que a gente tem, ou com aquilo que a gente comprou, ou com aquilo que a gente faz. Sempre nós estamos insatisfeitos. Mas a palavra diz assim, como é feliz, ou bem-aventurado. Ah, pastor, mas então tem alguma regra, alguma lógica para nós sermos felizes? A Bíblia está dizendo que sim. Sabe por quê? Porque ele começa nesse contraste de caminho, no qual o cristão pode seguir ou pode viver. E este salmo vai nos desafiar a nos comprometermos com o Senhor e com a sua lei. Porque ele diz assim, na sua lei ele medita de dia e de noite. Mas nós vamos entender o que é meditar. E ele começa iniciando sobre essas bem-aventuranças, que significa a felicidade do homem, que ele não encontra nos frutos terrenos, mas sim nos frutos que vêm do reino dos céus, que vêm de Deus. E nós estamos falando de bem-aventuranças, de coisas que o homem vai receber, mas de algo que o homem deve fazer para que ele receba essa felicidade. Nesse salmo nós vamos ver e encontrar esse caráter desse homem que é bem-aventurado.
Primeiro, ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém no caminho dos pecadores. E ele não se assenta em uma mesa para ser zombador ou escarnecedor da palavra de Deus. Mas ele também fala de um caráter. Mas como assim, pastor? Ele fala de um caráter que nós temos em Deus, de nós confiarmos em Deus, porque nós não vamos andar no caminho dos ímpios, nós vamos andar no caminho de Deus, porque nós fazemos aquilo que é justo. Pois o homem que confia no Senhor não vai olhar para o ímpio como uma fonte de sabedoria. Às vezes a gente olha o ímpio e a gente fala, não, mas a gente inveja, né? A palavra diz que nós não devemos invejar os homens maus. Não devemos desejar o que os homens maus têm. Mas às vezes a gente olha algum ímpio ou alguma coisa e a gente não sabe como é que aquilo está sendo feito ou adquirido, e a gente adquire aquilo como fonte de sabedoria, e a gente acaba seguindo. Se nós olharmos no nosso Instagram, na nossa rede social, quantas pessoas nós seguimos? Os adolescentes até riram. Quantas pessoas nós seguimos? Mas quantas pessoas têm edificado o nosso caminho? Quantas pessoas têm trazido aquilo que é de Deus para as nossas vidas? E essas pessoas chamadas de influencers, elas têm levado pessoas a certos caminhos que Deus não falou que era para seguir. Têm levado a certos caminhos ou a certas direções que Deus não falou. Porque Ele fala assim, que não segue o conselho dos ímpios. Aí está lá, né, as plataformas aí, eu não vou falar, porque senão pode derrubar o vídeo. Mas é uma chamada TK, quem sabe aí? Tic-teco. Que tem tanta coisa, tem tanta informação. E aí você sabe que na China não tem nada do conteúdo que rola aqui no Brasil. Nada. Lá eles são ensinados, são educados militarmente, economicamente, para empreender, para uma série de coisas. E os nossos jovens, a população do resto do mundo, são, desculpa a palavra, são idiotizados com certos conteúdos que tem nessas plataformas. Idiotizados. Por quê? Porque quando nós vemos, às vezes a gente está lá, vendo alguma coisa, ou tentando estudar, aí aparece um negócio, aí você fica lá, tim, 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 e vai 1, 2, 3, 4, 5 horas. E a gente fica ouvindo conselhos de quem não tem nada para ensinar. A gente fica ouvindo direções de quem nunca trilhou um caminho. A gente fica ouvindo conselhos de quem nunca construiu nada. E ele te dá 1001 dicas. Para você fazer isso é assim, para você fazer isso é assado. E o cara nunca construiu nada. Mas a palavra diz assim, bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores. O homem que confia em Deus, o seu caminho não é transmitido por pecadores. O que nós estamos vendo até em rede social e em coisas, não sei porque Deus está entrando por esse caminho, mas glória a Deus. Que era, vocês podem me ajudar aí, que alguém imitava lá um negocinho e as pessoas ficavam lá com, dando like, enfim. Agora imita um cachorro, e aí o cara imitava um cachorro. Imita isso, imita aquilo, imita aquilo, e o cara ficava lá. Aí você fala, tinha tanta coisa, e tem tanta coisa, que nós podemos aproveitar, que nós podemos edificar e aprender. Mas às vezes a gente fica olhando e dizendo para alguém imitar, e aquela pessoa fica lá que nem maluco. Eu não sei qual é o nome que deram a isso. Mas nosso caminho não é transmitido por pecadores. Ou seja, nós temos que indicar o caminho. Sabe por quê? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então se nós temos a verdade, por que nós não estamos indicando a verdade da palavra? Seja na rede social, seja onde for. Aí a gente fala, mas eu não consigo estudar, eu não consigo fazer. Claro, selecione aquilo que você está consumindo. Tem muita coisa. Tem muita coisa ruim? Tem, mas tem muita coisa boa. E a palavra nos diz que como é feliz aquele que não ouve ou não anda no caminho dos pecadores, de pessoas que querem tirar o foco daquilo que é para você fazer, para você crescer. Mas eu não consigo estudar. Tira lá uns minutinhos que a gente fica fazendo isso, bota para estudar.
Tem uma plataforma chamada Udemy, para os jovens que querem aprender, e para nós também, todos nós somos jovens, amém? Glória a Deus, é uma igreja linda, jovem, em nome de Jesus. O mais novo ali é meu sogro, amém? Mas nós temos que entender que nossos caminhos não podem ser transmitidos por pecadores. E também, sabe por quê? Porque quando nós ouvimos os conselhos, andamos por esses caminhos, nós vamos parar numa mesa que nós vamos começar a zombar de Deus. Que nós vamos começar a zombar. Ah, mas eu não zombo de Deus. Não? Tem certeza? Tem um ditado que diz assim, que me diga que quem tu andas, eu te direi quem és. Aí meu pai diz um outro ditado, minha esposa gosta muito dele, né? Pelo andar da carruagem você sabe quem vem dentro. É um ditado mineiro. Mas se nós nos assentarmos em mesas que estão zombando, nós seremos participantes disso. Nós seremos participantes dessa zombaria que está acontecendo. E às vezes a gente vê muita coisa acontecendo. Ah, estão fazendo isso, estão fazendo aquilo. E a gente acaba tirando sarro também. Em vez de nós chegarmos e falar, olha, você é bendito de Jesus. Talvez a pessoa esteja até passando por uma depressão. E quantas coisas acontecem no mundo virtual, que as pessoas acabam refletindo o mundo natural. E as pessoas entram em depressão, elas se matam, e é uma série de coisas que acontece. Mas se tivesse uma voz lá, que fala assim, ó, Jesus te ama. Jesus te ama, tem um caminho novo. Eu gosto muito de uma menina, gosto, né, assim, do talento dela, que chama uma baterista chamada Rayane Martins. Ela é jovem, hoje, deve ter seus 20 e poucos anos. E ela começou adolescente na igreja. E quando eu vi aquela menina tocando, era fogo, descia, ela tocando no altar e tudo mais. Mas, o que acontece? Ela se deteve no conselho dos ímpios, andou no caminho dos pecadores, e hoje se assenta na roda dos zombadores. E às vezes, quando ela está tocando, e aí eu vejo um vídeo que ela está tocando, eu sempre lanço uma palavra, Jesus te ama e ainda eu vou te ver novamente no altar. São declarações que nós precisamos fazer. Mas seria muito fácil nós como cristãos, tá vendo, desviou, agora você não vai mais. Quem condena é o mundo, quem condena é o diabo. Mas Jesus é aquele que dá vida e vida em abundância. É aquele que nos dá a vida eterna. Então quem somos nós para de repente ficar julgando? Se a própria palavra nos diz que nós temos essa nova chance porque Jesus morreu por nós. E se não fosse Ele, quem seríamos nós? E Ele fala desse contraste de vida. De alguém que caminha com Deus e de quem não caminha com Deus. De quem ouve a voz dos céus e quem não ouve a voz dos céus. O problema é que nós temos diminuído essa expectativa daqueles que caminham com Deus. E dizendo, não vai dar nada certo, não vai acontecer e tudo mais. E nós vemos aqueles que andam com Deus, teoricamente, mas não difere muito daquele que nunca caminhou com Deus. Ele diz que caminha com Deus, ele fala que ele caminha com Deus, mas as suas atitudes são diferentes daquelas de alguém que caminha com Deus. Temos visto cristãos que não carregam uma mentalidade cristã, que é simplesmente o simples fato ou a faixa de ser, eu sou cristão, eu aceitei Jesus, eu me batizei, mas será que você realmente se converteu? Será que realmente nós nos convertemos mesmo e falamos assim, eu amo esse Deus e eu vou seguir a esse Deus, eu não dependo de ninguém, eu não dependo de homens, eu não dependo de seja o que for, eu vou atrás de Jesus, porque eu entendo que é Ele que é o caminho para que eu chegue até os céus. Deus colocou pessoas aqui nessa terra com uma certa responsabilidade de transmitir. Eu e você somos esses agentes que vamos conduzir, que vamos colocar e anunciar o caminho. Mas primeiramente nós temos que querer e dar um passo e ter essa mentalidade cristã, não somente um nome ou um título, não, é ter uma mentalidade. Uma mentalidade cristã faz com que nós sejamos diferentes daqueles que não caminham com Deus. Uma conduta que nós vemos e que precisa ser de uma conduta que anda no caminho de Deus, numa conduta diferente. E o mundo aguarda isso.
Nós já lemos isso, que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus aqui na terra. A manifestação dos filhos, dos discípulos de Jesus aqui na terra. Então por que ainda nós não acordamos? O porquê que uma grande geral ainda está totalmente parada, tentando decidir se vai para lá ou se vai para cá. E a palavra está dizendo: não ande no caminho dos ímpios, dos pecadores, mas ande nos caminhos de Deus, daquilo que é justo, daquilo que é puro. É uma decisão, eu não posso decidir por você. O que nós temos que falar é: a palavra diz assim, e nós vamos seguir assim. Mas se, caso seguir aquele caminho, nós vamos lá e puxar ele e falar assim: vem aqui em nome de Jesus. É esse o nosso papel, de ajudar. É esse o nosso papel, de auxiliar e falar: olha, tem jeito. Talvez a pessoa esteja em dúvida de qual caminho andar, aonde ir, o que acontecer. E nós que conhecemos a palavra, que temos a palavra, olha, a palavra nos diz assim: bem-aventurado, felizes. E nós vemos que isso tem invadido a igreja, e a igreja tem ficado parada, por quê? Porque ministérios estão sendo construídos a partir de comparações, a partir de ganâncias. Nós vimos aqui, o João trouxe isso muito bem, sobre ofertas que são feitas no momento da oferta, que inspira essa ganância. Você precisa, ou a barganha, você precisa ter, e não pelo amor que Deus tem sobre as nossas vidas. Ou através do medo: se você não der, o devorador vai entrar na sua casa. Se você não der, vai acontecer isso. Se você não... Mas a palavra, ela está nos dizendo que nós temos que ter o nosso amor e o nosso coração em Jesus. Tudo aquilo que você dê com alegria, dê com felicidade. Quem dá com alegria. Cada um contribua conforme o seu coração. Mas existe uma lei, existe uma palavra, existe um mandamento? Existe. E nós seguimos a palavra, seguimos. Então quando nós assim o fizermos, nós estaremos cumprindo a palavra de Jesus. Mas não é porque o pastor está dizendo para você e colocando medo em você que não vai acontecer. É a palavra de Deus, não é eu. Não é por nossa ganância, nós vamos conquistar isso, não. Ninguém aqui abriu igreja para ficar rico. E quem faz isso é maluco. Porque você ter uma igreja não é algo fácil, mas é algo prazeroso em Deus. Amém? Vocês estão meio quietinhos hoje, o que aconteceu? Foi a feijoada de ontem, amém? Glória a Deus. Precisamos construir uma igreja pura, uma igreja que se move por esse amor e não por esse medo. Sabe por quê? Porque aquele ou quem que ele caminha com o fruto do Espírito vai nos tornar diferente daquilo que nós éramos. Precisamos ter esse contraste de quem nós somos e de o caminho a qual nós andamos. E o Salmo está falando isso, sobre que não anda segundo o conselho dos ímpios, porque o caminho dos pecadores é um caminho de morte. Se nós começamos a ouvir quem nós não deveríamos ouvir, nós vamos caminhar com quem nós não deveríamos caminhar, e nós vamos nos assentar aonde nós não deveríamos nos assentar. Ou seja, nós começamos a prestar atenção em algumas coisas, e daqui a pouco, novamente, nós estamos zombando de Deus. Lá em Gálatas 6, versículo 7, diz assim, 7 e 8, diz assim, não se engane, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, isso mesmo que colherá. Versículo 8, se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno haverá colheita eterna. Se nós começarmos a andar e ouvir conselhos de pessoas que não têm aquilo que Deus quer, nós possivelmente cairemos nesse versículo, de Deus não se zomba. Nós temos que entender e levar muito a sério a nossa vida, o nosso coração diante de Deus. Às vezes a gente vem e a gente quer a manifestação do Espírito, a gente quer descer fogo, e a gente pula e vai lá em cima e volta e acontece, mas nós não prestamos atenção naquilo que é de verdade.
porque às vezes fica só na esfera da emoção, porque o próprio versículo 8 diz assim, ó, quem planta num terreno de natureza humana. Nós não plantamos na natureza humana, não é por emoção que nós fazemos, mas é pelo Espírito, pelo derramar, pela unção do Espírito de Deus sobre as nossas vidas. Não é na força do nosso braço, mas é na força do nosso Jesus. Amém? Aleluias. A felicidade, ela chega por uma fórmula, pastor? Mais ou menos. Mas ela chega se nós evitarmos algumas coisas. Certos caminhos que nós podemos evitar. Eu vi o pastor Lucinho dizendo esses dias, num vídeo ele falando, né, de um jovem, eu sou livre, eu faço o que eu quero, eu não sei o que, aí ele falou assim, então o que você faz? Quando eu vou lá eu fumo, eu bebo, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí o pastor Lucinho falou assim, livre sou eu. Aí ele falou, mas como assim? Porque eu escolho não participar disso. Eu escolho não andar por esse caminho, mas você é escravo. Aí ele falou assim, mas como assim? Mas se eu quiser largar agora, ele falou assim, se você quiser largar agora, você larga? Aí ele falou assim, não. Ele falou, então você se tornou escravo. Mas qual é o nosso papel diante da sociedade? É dizer, olha, tem jeito, se você escolher esse caminho aqui, você consegue. Vamos junto, pega na mão, vamos lá, vai dar certo. Talvez a pessoa, nós vamos precisar carregar, pôr nas costas e levar. Talvez a gente vai ter que ir lá várias vezes naquele ponto de decisão e falar assim, esse caminho aqui, é isso. Mas sabe o que é lá naquele caminho? Não, mas esse caminho aqui, não se detenha no caminho dos pecadores. Não desista. Não desista de uma vida. Não desista de alguém. Não desista daquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Não desista do seu chamado. E nós devemos semear. E para nós semearmos, nós temos que limpar a terra. Assim, o nosso coração às vezes é enganoso, e nós temos que tirar as coisas ruins, os sentimentos ruins, os pensamentos que nos fazem a ir por esses caminhos, até que nós possamos cultivar essa felicidade em Jesus. Porque não há como nós termos algo bom em um lugar que está sujo. Não há como nós participarmos de algo bom num lugar que está sujo. Nós fizemos aqui a reforma da cozinha e terminamos, e foi muito bom, e glória a Deus, e estava lá e tudo bem, mas faltava um detalhe, e a minha esposa é especialista nisso. Limpeza. Aí nós vemos um dia aqui à noite, e joga água e tal, esfrega chão, e passa a escova de aço, e vai, vamos lá, e limpa, e ficou limpo. Não ficou como nós queríamos, porque ainda falta mais um processo de limpeza. Mas ali Deus estava falando, olha, é isso. Cada vez que a água do Espírito Santo vai passando, cada vez que o sabão do Espírito Santo, da palavra, da correção vai passando, nós vamos nos limpando, e aquela sujeira que está enraigada vai saindo, e aquele chão vai começando a ficar limpo, e as coisas vão começar tomando forma. E aí a gente tem prazer em estar naquele lugar, prazer em estar naquele ambiente. Por quê? Porque aquele ambiente é limpo, aquele ambiente é de felicidade, aquele ambiente é tomado pela unção e pelo poder do Espírito Santo. Amém? Aleluias. Por isso a palavra nos diz nesses salmos, só é bem-aventurado, ou só é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. E existe uma progressão para isso. Você fala, de uma vez eu já me sento numa mesa? Não. Eu já chego em certo ambiente e já me coloco? Não. Ele fala primeiro em andar, depois em se deter, e depois de se assentar. Esse envolvimento é gradativo. É gradativo. E aí às vezes a gente vai se envolvendo com coisas e com situações, e vai se embaraçando. E a palavra nos diz que nenhum soldado que milita pela causa de Jesus se embaraça com as coisas dessa vida. Pastor, então quer dizer que eu não posso trabalhar? Pode, você pode, deve, e você vai trabalhar. Mas eu não posso. Você pode sim. Mas ele fala para nós não nos embaraçarmos, para que esses conselhos dos ímpios não vá nos levando a caminhos ou em mesas que nós não deveríamos nos assentar. Pastor, mas era só um negocinho, era só um convitinho. Eu posso ir? Todas as coisas não são listas, mas nem todas nos convêm.
Nós podemos tudo, mas tem lugares que não nos convém nós entrarmos. Tem mesas que não nos convém nós sentarmos. Tem coisas que não convém nós fazermos. E ele fala aqui sobre esse conselho. Sobre esse conselho. São as pessoas, elas não se afastam de Deus de repente, mas elas vão se afastando aos poucos. Você vê que uma pessoa às vezes começa no evangelho e vai, vamos lá, e vamos acontecer, e vamos ferver, e vamos botar para cima, e vamos quebrar, e canta aquela, dá-lhe bicura na cara do cão, e vamos ir lá e tal. Mas de repente chega um abençoado, e começa a ouvir conselhos, e começa a falar, e aí a gente começa a dar ouvidos a quem não tem nada para te ensinar. E aí nós vamos sendo levados por conselhos. Aí quando você fala, mas eu tinha que orar. Mas sabe o que é? Não dá. Mas, cara, a gente lê a palavra, um devocional, mas sabe o que é? Mas sabe o que é? E a gente vai se afastando aos poucos. Não é algo assim que acontece do nada. Sabe quando alguém, de repente, vai tomar uma decisão, ou, sei lá, acontece alguma desgraça? Não é porque aquela pessoa acordou hoje e fala assim, hoje eu vou ali, vai. Não. É gradativo, é um acúmulo de coisas, é um acúmulo de situações, e vai ter uma hora que a pessoa vai explodir. É assim com o nosso corpo. Às vezes a gente, não, estou bem pra caramba, estou sim, estou lá, vamos e tal, mas a gente não se cuida. É bom comer, é bom, ótimo, mas comer demais é pecado. A palavra nos diz, glutonaria. É nós sermos equilibrados. Aí nós não cuidamos da nossa saúde. E gradativo. Não, estou bem. Mas chega um momento que o corpo vai falar, chega. E aí nós vamos perecer. Nós vamos ter algum quadro de debilidade. Por quê? Porque nós não cuidamos. Porque o cuidado também é gradativo. Porque quando nós temos resultados já de imediato, nós também o perdemos de imediato. Nós estamos aqui numa igreja fitness, amém, irmãos? Glória a Deus. E aí a gente vê na academia, né, aqueles caras que chegam lá e tal, e tá treinando, e o cara treina um mês e o cara já tá, monstro. Aí você fala, nossa, que whey que ele tá tomando aí? Por quê? Porque o cara tá burlando o sistema. O cara tá injetando, o cara está tentando adquirir resultados sem ter um processo. Por quê? Porque chegou alguém e deu um conselho para ele, não cara, faz assim, porque daqui 3 meses você vai ver, no verão você vai estar power, você vai chegar lá. Beleza, tem uma consequência. O Lucão está indo para a academia, irmão. Glória a Deus. Ele falou que vai até pôr cabelo esse ano. Mas é uma bênção. Quando nós seguimos o processo e ouvimos os conselhos daquele que tem algo a nos ensinar, daquele que tem algo a acrescentar sobre as nossas vidas. Porque aí chega o treinador e fala para você, olha, não faz assim, faz dessa forma, corrige assim, se alimenta direito, treina dessa hora. Se nós ouvirmos esses conselhos, o nosso corpo vai responder. Mas não é de hoje para amanhã, é daqui a um tempo. Vocês vão ver daqui 6 meses o João, irmão. O João vai estar aqui, vai chegar aqui, bodybuilder. Vai estar igual um Návito lá. Mas é um processo. Porque eu estou falando do João porque ele não gostava de academia. Nem de passar na frente, irmão. Nem de passar na frente. E esse ano ele falou, eu vou. E ele foi. E está indo, e está constante, e está lá. E vamos ver o resultado em nome de Jesus. Mas o que nós estamos falando sobre isso é que nós vamos a este lugar para nós adquirirmos uma forma, nós recebemos uma instrução de alguém que se preparou para aquilo. E aí nós falamos que nós meditamos na palavra. A meditação da palavra irá forjar o nosso caráter de cristão. A instrução divina vai formar essa base de conduta no nosso coração, na nossa vida. E eu vi uma frase
Ontem nós estávamos ouvindo um culto que a frase é assim, ó: a instrução que nós seguimos determina o futuro que nós queremos criar. A instrução que nós seguimos vai determinar o futuro que nós queremos criar. Se nós queremos ouvir, se nós queremos um futuro de bênção, se nós queremos um futuro de amor, de felicidade, nós precisamos seguir os conselhos de Deus. Amém? Aleluia. Uma outra lição que ele ensina aqui é o caminho, o andar. Lá em Provérbios 1, versículo 8, se puder colocar aqui, por favor, nós vamos ler. Provérbios 1, versículo 8. Achou? Ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Versículo 9. Eles serão como enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Versículo 10. Meu filho, se os maus tentarem seduzi-lo, não ceda. No versículo 15. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente, afaste os pés dos caminhos que eles seguem, pois os pés deles correm para fazer o que é mal, e estão sempre prontos para derramar sangue. Instrução da palavra, Provérbios. Ouça a instrução, ande no caminho bom, ande num caminho que agrada, ande num caminho que vai construir um futuro. Lá em Isaías 59, versículo 8, diz assim, ó: não conhecem o caminho da paz, nem a justiça nas suas veredas. Eles as transformam em caminhos tortuosos. Quem andar por eles não conhecerá a paz. As companhias que nós escolhemos determinam o destino que nós vamos ter. Como eu disse no começo, pela carruagem você sabe quem vem dentro. Então, quando nós nos ajuntamos com certo tipo de pessoas que Deus não te aprovou, que Deus não falou, Ele vai te levar a caminhos tortuosos. Ele vai te fazer assentar em caminhos que Deus, em mesas que Deus não falou para você. Talvez alguém ou alguma coisa, ou alguém no seu trabalho, na sua vida, tem te aconselhado mal. Tem feito algo que você até está em dúvida. E talvez a gente esteja em dúvida em ações que a gente deve fazer. Sabe quando você está em dúvida no seu casamento? Quando você está com um problema? E aí encosta aquele amigo ou amiga e fala assim: separa. A sua família não vale a pena. Ou isso não vale a pena. Mas para que seguir Jesus? Mas para que fazer isso? Vamos para lá. E Jesus hoje está dizendo para você: não se assente no caminho, ou não se assente na mesa dos escarnecedores. Talvez nós estamos passando por essa experiência, e nós estamos sendo levados por essas forças, por essas coisas. Porque lá em 1 Coríntios 15, 33 diz assim, ó: as más companhias estragam os bons costumes. As más companhias estragam os bons costumes. Quando eu era adolescente, meu pai sempre falava isso para mim: cuidado com quem você anda. Mas por quê? Ela é tão legal, o cara é tão bacana. Mas você não sabe a conduta dele. E se um dia ele estiver fazendo coisa errada e passar uma autoridade, polícia, seja o que for, e você estiver junto, você vai junto. E você vai ser taxado junto. As más companhias estragam os bons costumes. Mas às vezes a gente está passando por algo, por pressão, por alguma coisa que a gente não está tendo a direção, e a gente tinha algo em mente, ou a gente não tinha nada em mente. Chega alguém que vai te aconselhando,
E Deus está dizendo para você: não ceda à pressão, não ceda aos caminhos dos ímpios, não ceda aos conselhos dos homens, não ceda, antes medite na lei do Senhor em nome de Jesus. E eu quero aqui profetizar sobre você, sobre alguém aqui nesta noite, que nós viveremos aquilo que a palavra de Deus, que é o fruto daqueles que confiam no Senhor, que vão correr e eles não vão se cansar, eles vão voar altos como águia, e nós viveremos e seremos guiados pelos conselhos que saem da boca de Deus, e essa palavra ela vai incendiar o nosso coração. Sabe por quê? Porque uma palavra de Deus, ela foi liberada sobre nós, um conselho foi liberado sobre as nossas vidas, e nós precisamos seguir a Jesus. Deus vai guiar os nossos passos, porque os céus não se movem pela nossa necessidade, os céus se movem conforme a nossa fome. Se nós crermos e não duvidarmos, e não ouvirmos os conselhos que vêm do homem, mas caminhar debaixo da palavra que veio de Deus, nós veremos a nossa casa e a nossa promessa assim cumprindo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia! Você pode aplaudir o nome de Jesus? Nós precisamos escolher bons companheiros, alguém que fale da palavra de Deus para nós, alguém que nos indique, alguém que nos fale, alguém que tenha esse verdadeiro conhecimento, alguém que nós podemos olhar e falar assim: olha, me ajuda. E às vezes nós temos vergonha de pedir ajuda. Às vezes a gente está lá perecendo, quase caindo, e a gente tem vergonha de falar: me ajuda. Porque isso é ser igreja, é ajudar uns aos outros, é nós orarmos uns pelos outros. Não é eu olhar e falar assim: não, às vezes eu filho, cara, eu estou com um problema, eu estou assim, não consigo ir. E aí a gente já fala: cara, então senta aí, fica aí, você não vai fazer. Tá tudo bem? Você precisa de alguma coisa? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Diferente. O que você precisa? Eu também. Somos dois. Eu te empresto 5 e você me volta 5, 10. Mas é diferente quando nós estendemos as nossas mãos como igreja, como servo de Deus, para abençoar e não para acusar. Amém? Porque ele diz assim, que nós seremos árvores plantadas junto a correntes, que dão o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Prospera, porque tudo que nós fazemos prospera, porque nós somos plantados junto a esse ribeiro de águas que não cessa, aleluia. Mas às vezes a gente está olhando e nós estamos só na estação de folhas, e eu não estou dando frutos, e não está acontecendo. Mas o que são essas folhas, pastor? Mas eu estou lá, folha, e não está acontecendo fruto. Permaneça. Porque às vezes Deus te plantou nesse lugar, porque Ele fala assim, é como uma árvore plantada. Uma árvore plantada não é uma árvore nativa, que nasceu ali. Alguém chegou e plantou ali. Ele plantou no lugar certo, e Deus te plantou no lugar certo, ou Deus está querendo te plantar no lugar certo. Deus está querendo te plantar no lugar certo, para que no tempo certo você dê o fruto certo. Porque ele fala assim, à beira das águas correntes. Talvez você esteja plantado, ou nós estejamos plantados em um lugar que as águas não são mais correntes, que as águas não se movimentam mais, e que a água já está parada, está dando dengue, está trazendo doença, está trazendo morte, e Deus está querendo te plantar, e você fala: não, Senhor, não me tira daqui, pelo amor de Deus. Mas você já não está dando nem folha, nem fruto, e Deus está querendo fazer: cara, eu quero te plantar num lugar que vai ter água corrente, e que você vai ser alimentada pelo Espírito Santo de Deus, e que essas águas vão fluir através das suas raízes em Deus, e que você vai buscar os frutos do Espírito Santo, e até que essas folhas se tornem em frutos.
Mas daí a gente fica mal-humorado. Ai, Jesus! Reclama com quem te plantou. Reclama com quem te plantou. Ah, Senhor! Ele vai dizer para você. Mas quando nós somos e nós aceitamos às vezes a correção ou essa poda que Deus nos dá, porque às vezes nós estamos também plantados e essa árvore não está muito bonita, mas Deus vai chegar dando cortes, e dando corte aqui, ó, esse galinho aqui, ó, já não te serve mais. Sabe aquela palavra que você falava? Já não fala mais. Sabe aquele palavrão que você... Ai, meu Deus. Deus vai começar a cortar. Deus vai começar a tirar. Deus vai começar a falar, porque nós falamos aquilo que o nosso coração está. E o nosso coração está cheio do quê? O que tem saído da nossa boca? Tem alimentado ou tem amaldiçoado? Tem alimentado ou tem ajudado? O que tem saído da nossa boca tem abençoado ou tem trazido às vezes confusão? O que tem saído da nossa boca, o que tem saído dos nossos lábios é para abençoar? São conselhos de bênção ou são conselhos de ímpios? O que tem saído da nossa boca, e Deus hoje quer cortar aqui alguns galhos secos que tem apodrecido toda a árvore. Por isso que ela não está dando frutos. Por quê? Porque aquele galho já não dá mais. E parece que quando Deus vem cortar, parece que a gente vira, né? Não, esse não, Senhor. Esse não aqui. Esse não aqui. Imagina uma árvore virando. Mas é mais ou menos isso. Quando a gente começa a fugir de Deus, vai ter uma hora que não vai dar mais jeito. E que vai começar a virar. E vai virar. E Ele está aqui com o tesourão aqui, ó. Vai começar a virar. E vai chegar, irmão. Vai chegar. Mais cedo ou mais tarde vai chegar. E quando Ele chegar. E aí? Mas eu quero que essa poda chegue agora na terra, porque no dia que chegar no céu já não vai ter mais jeito. Ele vai falar assim, ó, para trás de mim que não te conheço. Que essa poda chegue agora e fala, Senhor, tudo bem, Senhor, eu quero ser consertado, eu quero ser massacrado. Ah, Senhor Jesus, eu não consigo perdoar. Ah, Jesus, eu não consigo falar bem, eu não consigo fazer isso, eu não consigo deixar de repente um vício, eu não consigo deixar, Senhor, mas me ajuda, Senhor, coloca pessoas no meu caminho para que as pessoas assim, a gente possa andar junto e andar nesse conselho. Senhor, me livra de conselhos maus, me livra de pessoas que me fazem andar fora da tua vontade. Ah, Jesus, me ajuda, me ensina. E nós assim devemos clamar. Por quê? Porque aí Jesus vai cortando e vai moldando e vai deixando uma árvore bonita e vistosa, e aí ela vai dando folhas e ela vai dando frutos no tempo certo, e os frutos vão se manifestando. E quando é um belo dia, os frutos aparecem. Quando você menos imagina, o fruto aparece. Quando você menos imagina, aquele fruto está lá, e aí você se delicia. Por quê? Mas é uma constância. O milagre acontece para aqueles que são constantes, que permanecem. Confie na palavra de Jesus, naquilo que te diz, até que essa promessa aconteça. Permaneça. Por quê? Porque de repente de Jesus acontece. Como nós dizemos na rocha, demora muito para acontecer de repente. Demora muito no nosso tempo, na nossa ótica. Mas Deus já determinou, porque Ele já disse que nós já somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Então por que ainda nós estamos duvidando? Talvez porque ainda nós não deixamos ser plantados junto a essas correntes. E Deus hoje quer te plantar junto a essas correntes. E tudo o que Ele faz, prospera. Eu declaro em nome de Jesus que tudo aquilo que nós fizermos vai prosperar. A nossa família é bendita no Senhor, o nosso trabalho é bendito no Senhor, todo o seu esforço, tudo aquilo que você faz perante Deus vai prosperar, porque o Senhor, porque a palavra de Deus assim o diz, que nós seremos como essa árvore plantada junto a ribeiros, e que dá o seu fruto e as folhas não murcham, e tudo o que nós fizemos vai prosperar em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Você pode engrandecer ao nome de Jesus. Não desista.
Não desista. Continue. Ouça os conselhos da palavra de Jesus, que assim Ele nos faz. E aí no final Ele fala assim, ó: não se assenta à roda dos zombadores. Quando nós seguimos o caminho que Jesus nos fala para seguir, Ele nos coloca numa mesa. Ele coloca numa mesa e Ele nos faz assentar numa mesa. E sabe o que essa mesa significa? Dignidade, significa instrução, significa comunhão, restauração. Lembra de Mefibosete? Quando Mefibosete era todo defeituoso e tudo mais, e aí Davi falou: há alguém na casa de Saul que a gente tem que honrar. Sim, tem alguém lá que sobrou, chama ele. Ah, mas ele é defeituoso, ele está lá, chama ele, senta ele aqui na mesa, ele vai comer comigo. É assim que Deus faz. Não importa aquilo que você foi, ou que o mundo te taxou, ou aquilo que aconteceu. Se você seguir no caminho de Jesus Cristo, Ele vai te pôr à mesa. E Ele fala assim, ó: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. E Ele vai trazer a unção sobre a sua cabeça, e unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Ou seja, a felicidade irá transbordar. Por quê? Porque nós andamos nos caminhos do Senhor, nós não andamos no caminho dos ímpios, e nós ouvimos a palavra de Jesus. Aleluias. Ele tem isso para as nossas vidas, e nós vamos desfrutar de uma mesa especial, porque assim o Senhor nos fala, quando nós seguimos o conselho que Ele nos dá. Lá em Salmo 128:3 diz assim, ó: a sua mulher será como a videira frutífera dentro da sua casa. Ah, você mulher, você será como essa videira frutífera nessa casa, em nome de Jesus. E vocês serão abençoadas em nome de Jesus. E se há alguma coisa, se você acha que eu não posso, ou se você está sendo retalhada, alguma coisa que está acontecendo, nós profetizamos que essa situação irá mudar, e que esta mulher aqui de Salmo 128 vai ser como essa videira frutífera dentro da sua casa, que vai dar esses frutos e que vai alimentar em nome de Jesus. Aleluias. Ele diz assim, ó: e os seus filhos serão como brotos dessa oliveira, ao redor da mesa. Ao redor da mesa. A mesa vai trazer essa cura, vai trazer essa restauração, vai trazer essa dignidade. Mas nós temos que seguir um caminho. Nós temos que ouvir os conselhos, para nós nos assentarmos nessa mesa, para nós assim sermos bem-aventurados. Ah, pastor, mas é difícil eu deixar algumas coisas. Vai deixando. Deseja. Ah, Senhor, mas deseja. O João aqui já contou testemunhos do que ele sofria, de vícios que ele tinha. E um dia o Espírito Santo falou para ele assim, ó: chega. E ele, opa, eu ouvi a voz. Rodolfo Abrantes, quem conhece aqui Rodolfo Abrantes, ex-Raimundos, que o Espírito Santo chegou para ele assim, ó: chega. E ele, meu Deus, quem está falando comigo? E ele reconheceu a voz do pastor, ele ouviu o conselho de Deus, e assim hoje ele dá frutos, no tempo certo e na estação certa, ele dá frutos. Era alguém que nós olhávamos e falávamos, e a gente até curtia, porque eu curtia, irmão. Vou confessar aqui meu pecado. Mas hoje eu honro ao Deus que fez tudo isso sobre a vida dele. Um Deus que restaurou, que tirou alguém lá do meio de tanta coisa podre, e que um dia ele olhou e falou assim: Senhor, eu preciso de alguma coisa. E ele ouviu o caminho, e ele ouviu o conselho, e esse conselho chegou. E o dia que chegou, ele falou assim: eu quero seguir a esse Deus que é poderoso e que vai transformar a minha vida. Aleluias. Confia em Deus. Talvez nós estamos passando por isso, vivendo os nossos dias de folha, dias em que nada acontece, nenhuma bênção, nenhuma graça.
Mas a palavra diz, não desanimes, Deus não se esqueceu de você. Nesse salmo diz assim, ó, dá o seu fruto no tempo certo. Deus sabe o tempo que é esse, Deus sabe o tempo que você vai receber. Então não desista, confia, Ele vai fazer com que esses frutos apareçam no tempo e na estação própria. Essa porta está aberta na nossa frente, mas nós precisamos escolher qual caminho nós vamos andar. Nós vamos ter que evitar coisas erradas? Sim. Todas as coisas não são lícitas, mas nem todas nos convêm. Então tem coisas que a gente não vai poder mais fazer. A gente vai ter que evitar. Às vezes é agradável, às vezes é legal, mas é agradável para Deus, vai agradar a Jesus, vai agradar o Espírito Santo de Deus, vai agradar aquele que nos criou e nos formou. Esse caminho vai nos fazer sentar nessa mesa de zombadores, ou vai nos fazer sentar numa mesa de restauração, numa mesa de comunhão, numa mesa de felicidade? Tem um ditado que diz que o apressado come cru e quente. Quando nós queremos as coisas apressadas, sem o tempo certo, nós não desfrutamos daquilo que é real, daquilo que é verdadeiro e daquilo que é saboroso. Quando nós apressamos os processos, nós pulamos os processos e fazemos coisas fora da vontade de Deus, nós não desfrutamos dessas bem-aventuranças que Deus dá. E Deus está falando para nós agora, tome uma decisão, dê um passo de fé, deixe o erro e firme os pés na presença de Jesus, pois é neste caminho que Ele vai nos dar essas bênçãos, é neste caminho que está a felicidade. Então tome a decisão e não olhe para trás, não olhe para trás em nome de Jesus. O grupo de adoração pode subir. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça.